E como vimos na reportagem, a sessão foi tumultuada e existem dúvidas sobre o placar da votação. E para falar sobre esta polêmica, toda essa discussão e também de outros assuntos, se sobrar tempo, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com a deputada estadual Janaína Rivo. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Vânia. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de aqui estar. Mesmo assim com cachumba, sabe? Eu continuo tentando ajudar a resolver esse impasse aí dos servidores com o executivo do nosso estado. Deputada, nessa polêmica aí agora, o último capítulo da novela, o que não falta é placar, né? Aí é o seguinte, foi 12-10 para o governo, 11-10 para a oposição, ou deu empate 11-11? Tá tendo uma discussão lá dentro do parlamento e, de fato, até agora nós não temos um resultado exato. Alguns deputados não estavam dentro da sessão e tiveram voto contabilizado favorável e outros deputados que tiveram voto contabilizado favorável teriam supostamente votado contra. Então, isso criou ali dentro da Assembleia, naquele momento, um certo imbróglio. Foi por isso que eu pedi ao presidente que fossem recontados os votos, com cada deputado sentado em sua cadeira, né, e que o voto fosse nominal. Foi um pedido até do deputado Coronel Taborelli, que o voto fosse nominal e cada um votasse, porque a gente estava ali num momento de confusão e realmente estava difícil até para o próprio presidente saber quem votou e quem não votou, que tinham que se manifestar os contrários, erguendo a mão. E naquele momento, com todos atrás da mesa do presidente, virou uma confusão muito grande que eu queria ter resolvido na sessão de ontem mesmo. Deputada, mas eu queria que a senhora explicasse para as pessoas que não entendem como é que funciona o regimento da Assembleia, o que aconteceu, que votação que houve, foi numa comissão, na outra que foi pedido vista, se esclarece isso. Até, Evânia, eu acompanhei alguns sites e algumas notícias estão sendo vinculadas distorcidas. Não houve a primeira votação ainda do RGA. Antes do RGA ser votado em plenário, você vota dentro das comissões. Aí votou primeiro na comissão orçamentária, que é a Comissão de Fiscalização e Orçamento, e nessa comissão o RGA teve um parecer favorável de 3-2, o projeto, dentro da comissão. Depois, o parecer dessa comissão, ele vai a plenário. E ali dentro do plenário, todos os deputados votam, que foi o momento que houve essa confusão, né? Antes de ir para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, onde o deputado Zeca Viana pediu vista. Só depois que ele passar para a Comissão de Constituição e Justiça, ele passar pela comissão, ele vai ao voto do parecer da comissão em plenário e aí sim a primeira votação. Então, na minha opinião, o que aconteceu ontem é que, bem da verdade, ele sequer passou pelo plenário na Comissão de Orçamento e Fiscalização. Ali ele já deveria ter morrido na hora da votação, com o placar da votação. Tanto é que a confusão estava tão grande que em um certo momento da votação o líder do governo pede vista. E nós conhecemos bem o líder do governo, Wilson Santos, ele é sagaz, ele jamais pediria vista se ele soubesse que o governo venceria ali aquele placar. Então tinha uma dúvida, inclusive, do governo de que se venceria ou não, que na minha opinião não venceu. Sem o deputado Baiano no plenário, sem o deputado Pedro Satélite, sem o deputado Gilmar, e o presidente só vota em empate. Então já seriam 20 deputados, impossível dar 12-10. Agora, deputada, diante de toda essa confusão aí, da polêmica em torno dessa votação, que, como a senhora disse, aí, foi na Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Orçamentário, existiria aí uma alternativa, por exemplo, para resolver o problema, poderia ser realizada uma nova votação, cancelando o que ocorreu ontem, para poder se conquistar e se alcançar a paz novamente? É lógico, Lúcio, que assim, eu não sou uma pessoa truculenta, né? Eu propus de fazer a ação e vários deputados concordaram, até porque para nós, deputados, é importante que fique claro o voto de cada um, a gente deve essa satisfação também, e tem muitos deputados que foram colocados como favoráveis e que já estão sofrendo aí na mídia e que, na verdade, votaram contra. Então, o meu pedido na Justiça é pela nulidade da sessão para que haja uma nova votação. Mas eu vou conversar com o presidente da Assembleia, Guilherme Maluf, hoje ainda. A senhora pode retirar essa ação da Justiça, claro, se houver um acordo para realizar uma nova sessão? Sim, com certeza. Se o presidente se propor a votar novamente na terça para sanar essas dúvidas, né, e até pela confusão do momento, não acredito também que o Guilherme tenha feito isso com dolo, mas se ele concordar com isso, é óbvio que eu retiraria a ação, nós votaríamos novamente e daríamos prosseguimento normal, né, à votação do RGA.
Na reportagem da Patrícia, nós vimos o servidor lembrando, né, da liberação das emendas para a saúde, disse inclusive que é para garantir a confiança, né, a proximidade dos deputados. A senhora recebeu? Não recebi. Até eu recebi a notícia com surpresa, que eu não achei que o governo seria capaz de excluir só 3 deputados de oposição das emendas da saúde, que é uma questão básica e essencial, né? E o governo excluiu o deputado Emanuel Pinheiro e o deputado Zeca Viana, que não tivemos nenhum real sequer liberado para as nossas emendas da saúde. E pegou muito mal, inclusive dentro da própria Assembleia, que eu vi deputados da base do governo ali questionando que esse fato gerou essa questão, essa dúvida nos sindicatos de que isso poderia ser compra de votos. Então pegou muito mal para o governo, principalmente se tratando de emenda da saúde, que é uma questão tão delicada e que a população de Mato Grosso carece tanto. Deputado, e essa questão aí do VLT? Como que está essa questão lá na Assembleia hoje? Lá na Assembleia já é pacífico, pelo menos dentro dos deputados, tirando com algumas exceções, de que a maioria da Assembleia gostaria de ver a obra concluída. Inclusive, nós acompanhamos esses dias a inauguração da obra no Rio de Janeiro e nós vimos o quanto a população está satisfeita com a obra terminada. Então, existe essa cobrança de dentro do parlamento para que a obra seja concluída. Mas, infelizmente, não existe a mesma vontade do governo do Estado. E a CPI da Copa diz que desviaram 400 milhões no VLT. Isso também vai ser apurado? Sim, continua sendo apurado. Inclusive, os documentos continuam sendo enviados para o Ministério Público, o Tribunal de Contas. A CPI continua funcionando e o deputado Oscar tem tratado isso com muita seriedade. Deputado, obrigado pela presença, pelas informações e vamos esperar aí que consiga existir o consenso aí entre deputados, governo, servidores, para que a sociedade aí não seja tão prejudicada, né? Porque a greve, os funcionários, eles têm uma reivindicação justa, mas prejudica toda a sociedade. Toda a sociedade, inclusive os próprios que estão tendo salário descontado a todo dia, porque as greves foram consideradas ilegais. Então, a vontade de todo mundo é que as greves terminem o mais rápido possível. A gente só precisa de um pouco mais de vontade do Poder Executivo e do Governo do Estado. Muito obrigado. Muito obrigada, deputada.